Deu. Agora estamos gravando, né? Então, assim, ó, tem um barulho aí de um vento, parece. Não sei se é para mim. Não, eu vou fechar meu microfone. É a furadeira no andar de cima. Ah, então é normal nesses tempos, pessoal. Então, estamos no nosso, gurias, me lembrem, é quinto encontro. Eu não sei mais, eu estou meio perdido, mas acho que é o quinto, né? A Alissa está dizendo que é. Então, a gente tem realizado esses encontros e convidado alguns colegas, pesquisadores, amigos, né, que vêm trabalhando com cartografia, mapas ou caminhadas, né, porque o nosso grupo tem uma pesquisa que é financiada pelo CNPq e pela FAPERGS, que se chama Caminhografia Urbana. E das ideias da pesquisa, né, dessa pesquisa nesse ano, nesse primeiro ano, é então conversar com pesquisadores que praticam, né, a cartografia alguns caminham e cartografam, outros só cartografam. Semana passada a gente ouviu um pesquisador aí de São Paulo que trabalha mais com o caminhar, né? Tem alguns conceitos relacionados ao caminhar, o Ricardo, e a gente, surpreendentemente, né, teve um número enorme de convites aceitos. Nós disparamos os convites e alguns convidados indicaram outros convidados, o que foi muito interessante. Então, a gente tem uma agenda completa quase até dezembro desse ano. Toda segunda-feira, então, mais ou menos das 5 às 6, a gente conversa. A dinâmica tem sido a seguinte: os convidados apresentam, falam um pouco, uns 20 minutos, meia hora no máximo, como quiserem, apresentando imagens ou contando, né, da sua experiência, e depois a gente faz algumas perguntas, conversa um pouco. E a gente também é bem informal, tá? A gente vai deixar para que vocês se apresentem, tá? Então não temos muitas formalidades. E é isso, a gente agradece, né, o Manuel e a Camila por terem aceito o convite, né? Para nós é super importante assim manter essa conexão. E acho que é isso, né? Eu posso até dizer que o Manuel agora quase é de casa, né, Manuel? E a Camila também, então fiquem à vontade para falar, né? Ou fazer uma apresentação e depois conversar um pouco com a gente. Tá bom. Camila, você quer se apresentar, por favor? Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Eu acho que são momentos muito importantes esses de compartilhar. Eu sou doutoranda no IAL, sou orientada pelo Manuel e sou professora aqui em Uberaba, na Uniub. Acho que é isso. Bom, super rápido também. Meu nome é Manuel Rodrigues Alves, para quem não me conhece. Eu sou docente no IAL-USP, né, coordenador de um grupo de pesquisa, né, que ao longo dos anos acabou também tem como uma das suas linhas de trabalho a questão de narrativas, fotografia pós-representacional, né, nesse sentido. Então, e, claro, quero desde já, né, deveria ter começado por aí, na pressa me esqueci, agradecer ao Eduardo o convite, né, e ratificar o que a Camila comentou, que são esses momentos que eu acho que são ricos, a troca de ideias, a troca de debates. Tá certo. Então, acho que sem mais delongas, a gente pode ir para a apresentação, né, Camila? Eu vou, na realidade, comentar muito pouco, falar pouco, e a partir daí a Camila que conduzirá, né, efetivamente a apresentação, porque está mais pautada, né, em um trabalho que ela vem desenvolvendo. Antes disso, muito rapidamente, quer dizer, trazer algumas coisas do grupo, né? Pode passar o próximo. Esse é um print de uma tela do grupo, quer dizer, do LEAL, que é o Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo,
Fundamentalmente, no grupo, a gente trabalha 3 eixos de pesquisa, considerando que as linhas de pesquisa são as linhas definidas pelo programa de pós-graduação, né? Então, 3 eixos, né, que a gente tem uma entrada maior. Conformações espaciais urbanas, cidade, patrimônio e cultura, cidade, habitação e desigualdades. Acho que a apresentação da Camila, principalmente, ela é transversal às 3, né, em particular mais as 2 primeiras, mas também dá conta, né, de questões da desigualdade ou da segregação, né, socioespacial num objeto específico, né. Embaixo, o que vocês têm aí é o endereço do site do grupo, né, para quem quiser consultar. Próximo, por favor. Só para... Entendendo que essas cartografias, elas são mais narrativas, são bem mais relacionadas à questão, assim, das conformações espaciais urbanas, o que nós trazemos aqui é, fundamentalmente, né, o objetivo, né, ao qual o grupo se coloca, né, nesse sentido, ou seja, que investigação procura desenvolver, né, no caso específico, processos de conformação e configuração da cidade e das suas relações socioespaciais, né, que se desdobram em novas espacialidades, na ressignificação do espaço público, entre outros, e que respondem, né, a uma lógica de produção da cidade. Um segundo bloco, né, quais são as dimensões dessa análise e como nós enxergamos o nosso trabalho, né, que, a nosso ver, é um trabalho que não se restringe ao campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo. Na verdade, ele estabelece diálogos, né, com vários outros campos, né, seja, né, da cartografia, né, da sociologia, da filosofia, da antropologia urbana, né, porque para nós são fundamentais no sentido de pretender, né, refletir e pensar a produção, a cidade contemporânea, a sua produção e, eventualmente, né, que isso leve à revisão, né, de algum conceito, né. Entre, né, esses processos que se fazem presentes nessas dimensões de análise, né, é que se incluem, né, trajetórias, narrativas urbanas e cartografias urbanas, né, que foi algo que, quando o grupo surge, em 2009, não se fazia presente no grupo, né, mas que, com seu próprio desenvolvimento, foi ganhando força, foi se configurando como, né, algo importante para o grupo, né, e que perpassa o trabalho de vários dos pesquisadores do grupo, né. A gente verá aqui 2 exemplos muito rápidos, né, depois, né, o detalhamento, o desenvolvimento do trabalho da Camila, né. E aí, quer dizer, quais são os pressupostos com os quais a gente trabalha em relação às configurações dessas espacialidades, territorialidades, ou seja, né, as dinâmicas sociais são tanto resultado como causa, né, o entendimento de uma complementaridade entre espaço e social, né, e os conteúdos que se fazem presentes nas relações da cidade. É nesse contexto, passa o próximo, por favor, Camila, que a gente, né, eu não vou me deter aqui, né, eu acho que isso seguramente, né, são, e acho que todo mundo pode ler, né, trabalhado pelo Eduardo, né, e com o grupo sistematicamente, né, nas atividades do cotidiano do grupo de vocês, né. Fundamentalmente, eu quero destacar que, para nós, né, toda e qualquer ação de cartografar, toda e qualquer ação de mapear, é uma ação política, né. Entendemos, né, a elaboração de cartografias, de narrativas, de mapas, como uma ação política, né. Um pouco o que o Jeremy Black coloca, né, no sentido de sempre pressupõe escolhas, né, mas, né, talvez com mais força, né, são ações políticas. O que está destacado em laranja, né, na realidade, são notas ou apontamentos fundamentalmente baseados no texto do Eduardo,
né, sobre a questão de mapas, né, entendimento sobre o espaço e em que medida somos sujeitos dessa construção e da questão, né, também da comunicação. Então, só para, muito brevemente, né, dar um enquadramento, né, onde a gente começa, onde a gente se situa, né, nos eixos de pesquisa, né, e uma síntese muito breve, né, de como a gente entende a questão das cartografias, e volto a falar das narrativas, né, porque para mim a cartografia é sempre uma narrativa espaço-temporal, né, na qual nós sujeitos estabelecemos uma forma de comunicação e se desenvolve a partir de uma interpretação, de uma análise, de uma interpretação, né, de uma situação espacial, de uma espacialidade, de uma situação do cotidiano. A gente não trabalha apenas com a questão de mapas mesmo, cartografias, de representações físicas. Pode passar o próximo, que são 4 exemplos de uma cartografia, são fotocolagens, na realidade, são narrativas de uma doutoranda, da Bárbara Scudeller, né? Isso ela fez no mestrado, ela agora é doutoranda, Scudeller ou Scudeller, né? Vanessa e a Camila podem me corrigir, né? Na realidade, do processo de leitura, né, de um trecho da cidade de Presidente Prudente, mais especificamente o Calçadão, né, e essa leitura, né, também, né, buscando compreender e relatar práticas do cotidiano, apropriações desse espaço, né, no espaço-tempo. Vocês podem reparar aí que tem figuras ou personagens dessas composições que não são de um único tempo, né? Então, buscando com isso também construir uma linha histórica, né, desse processo. E o próximo mexe muito mais com a questão, né, do patrimônio material, do intangível, de uma outra doutoranda, que agora, também a Bárbara Guazelli, está agora em Sevilha fazendo estágio sanduíche e na análise dos processos do Círio de Nazaré, como é que ela, né, a imagem da santa, né, em branco nos distintos cartazes, né, e a ironia, né, com a Fafá de Belém, mas, né, relacionada, né, como eu disse, a questões do patrimônio material de uma prática, né, espacial em Belém, que traz relações, o próximo slide é o último que eu trago, que é relativo aí a leituras, né, do próprio mercado do ver-o-peso, né, e do que está lá colocado. À esquerda, né, uma fotocolagem, né, na realidade, que relata as práticas, né, e à direita é um fluxograma, né, da questão imaterial, no sentido do intangível, dos produtos e como eles, né, circulam, né, no ambiente do mercado. Então, eu vou passar a palavra agora para a Camila, né. O que eu procurei fazer, como eu disse, foi trazer um panorama, né, do contexto do grupo, né, qual é o seu foco, e alguns exemplos, né, do que a gente vem trabalhando em termos de cartografia. Eu sei que não foi possível detalhar e aprofundar, né, os exemplos que eu trouxe, mas eu acho que junto com o que a Camila trará para nós, isso servirá, né, para compreender melhor o que a gente faz. Oi, Camila, manda. Bom, gente, dando continuidade, né, em como a gente vem trabalhando esses elementos da cartografia, das narrativas, eu vou me concentrar numa pesquisa que eu estou finalizando, que é uma pesquisa de doutorado sobre patrimônio, né, e eu trabalho a construção de uma atmosfera patrimonial, né. Esse conceito de atmosfera patrimonial, ele está muito relacionado às questões que me instigaram e que me levaram a buscar essa pesquisa, né. Então, como definir o que vai ser preservado, o que não será preservado, quais histórias são contadas a partir daquele patrimônio, quem ele representa, os grupos, a partir de quais olhares. E nesse sentido, né, a pesquisa, junto com o campo, as questões que foram sendo colocadas, ela foi, né, o que eu tinha ali para a minha pesquisa de campo, né, as entrevistas, fotografias, percursos,
não pareciam dar conta das questões que eu queria mostrar, debater através daquilo que o campo me mostrava ali, né, do patrimônio. E nesse sentido eu fui buscando alguns eixos de discussão, como a relação entre memória e esquecimento, não como opostos, mas como sobrepostos, e como isso se manifesta no território. As relações entre os critérios de preservação, pelo oficial, e eu falo não oficial, pela própria população, como as diferentes temporalidades, elas se toleram dentro desse espaço, são toleradas, né, e na medida em que algumas coisas se mantêm, outras não. E aí, dentro dessa complexidade do campo, né, eu busquei na filosofia uma possibilidade, né, de olhar para esse patrimônio através da obra do filósofo alemão Peter Sloterdijk, que ele tem uma trilogia, que é a trilogia Esferas, onde ele discute de uma forma ontológica, né, e fenomenológica o espaço habitado pelo homem, que vai desde o útero, né, aos tempos contemporâneos, né. E aí, nesse sentido, eu uso desses conceitos do Sloterdijk como pontos de olhada, né, pontos de mirada para esse patrimônio. Desde o momento das bolhas, que são esses momentos, né, esses momentos fundantes de construção desse patrimônio, que são os termos que o Sloterdijk usa nessa trilogia, bolhas, globos e espumas, né, passando por esses momentos até chegar no contemporâneo, que seria essa condição mais fluida, né, mais associada a articulações que não se mantêm, né, que seria essa questão das espumas. E aí, nesse sentido, né, um dos métodos que eu fui me aproximar foi da cartografia, enquanto, né, esse acompanhar processos, né, essa possibilidade de tentar mapear esses processos, de recortar pequenos momentos, pequenos instantes, seja a cartografia escrita, seja a cartografia texto, representação, né? Não tão preocupada com essa representação, mas sim com esses processos que estão envolvidos nesses territórios. Então, enquanto territórios de análise, eu tenho Ouro Preto, né, pelo seu caráter pioneiro no processo de preservação no Brasil, e aí eu faço algumas hierarquias, né, aqueles que são classificados pelo Unesco, estão tombados pelo IFAM, tombados pelo IEFA, como eu estou aqui em Minas Gerais, então vai Ouro Preto, Tiradentes e a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, criando essa correlação entre esses territórios. Aqui é só uma imagem que representa esses territórios, né? Na verdade, eu foco em alguns espaços públicos desses locais, a Praça Tiradentes em Ouro Preto, a Praça Liberdade em Belo Horizonte, o Largo das Forras em Tiradentes, também contrapondo essas instâncias de preservação. Né, tentando sistematizar essa abordagem através do Sloterdijk com essa narrativa de uma atmosfera patrimonial, eu faço esse pequeno diagrama, né, onde eu tento mostrar essas relações que vão acontecendo nesses três momentos que eu olho para o mesmo território. Então, eu olho para Ouro Preto a partir de uma concepção de bolhas, uma concepção de globos, uma concepção de espumas, né? Que vai desde esse início, né, de uma perspectiva de unidade, de uma experiência individual, passando por uma complexidade, né, uma instabilidade, um processo de expansão, até chegar nessa perspectiva mundial, né, com essas desarticulações, essas fragmentações que vão acontecer nesse território. Então, para cada território que eu tenho analisado, eu faço essa correlação com esses três momentos, tentando criar, né, essa concepção de uma atmosfera patrimonial que não vai envolver apenas essa discussão do Sloterdijk, mas também uma definição de valores que estão associados nessa atmosfera patrimonial. Então, esses valores relacionados ao social, ao cultural e econômico, alguns processos que se sobrepõem a esses territórios, né? E essa união desses três elementos, né, mais essas três miradas do Sloterdijk, como essa grande atmosfera patrimonial, envolvendo seus caracteres materiais, simbólicos, toda essa concepção do território dentro dessa grande atmosfera. Aí, nesse sentido, eu fui utilizando de alguns recursos para analisar esses espaços, como a cor, né, que identificando desde a pichação, né, que é uma reivindicação, essa primeira imagem, né, está escrito a cidade é da humanidade, mas não da comunidade, em Ouro Preto, né, fazendo essa reivindicação sobre esse território patrimonializado, essas relações, né, de banalização do território pelo consumo, com essa vestimenta de roupas, de trajes históricos, utilizando a cidade como cenário,
aos ambulantes presentes nesses espaços que se sobrepõem, eu chamo a foto de Belo Horizonte, e essas expressões da comunidade, como Congado, que essa última foto é de Ouro Preto, nas bordas da cidade, né, onde essa festa ela vai acontecer ali, já fora desse limite mais turístico. Né? Então, as fotos, né, desses percursos também são elementos que têm feito essas manipulações para destacar alguns aspectos. E esses aspectos eles vão entrar em diferentes momentos, né? Seja de caráter político, posso ter o olhar político, né, as esferas de poder, a esfera econômica, a esfera social de uso, a esfera simbólica, nessas mesmas fotos. Então, elas acabam sendo representativas, né, uma mesma foto, de diferentes elementos, buscando, então, essa narrativa dessa atmosfera patrimonial. E aí, dentro da cartografia, né, há duas concepções, né, entre várias outras, mas eu trouxe aqui duas específicas que eu acho que representam muito por que, né, o cartografar entrou nessa pesquisa, porque esse processo de tentar acompanhar o que estava acontecendo e tentar transformar isso numa leitura, numa narrativa, veio da definição de Deleuze-Guattari, né, sobre o mapa aberto, conectável em suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações, né, e a Laura Posani e a Virginia Castrup, com essa questão do acompanhar processos, né, pesquisa cartográfica consiste no acompanhamento de processo. Então, né, desde 2017 que eu tenho acompanhado esses territórios, esse acompanhar os processos, ele vem sendo registrado de diferentes maneiras, tentando nessa produção, a construção, né, desse conceito de atmosfera patrimonial. Então, aqui a gente tem essas duas situações em Ouro Preto, né, a situação da praça de Ouro Preto, a Praça Tiradentes, e em frente ao Largo da Capela de Padre Faria, ali já numa região um pouco mais periférica, como esses elementos, né, essa construção desse patrimônio, ele vai se dando a partir dessas dinâmicas socioespaciais, culturais, dentro do território. E a partir daí, algumas produções que foram feitas, né, então, isso aqui é uma narrativa de um percurso dentro de Ouro Preto, que envolve a praça, né, desde da Rua Direita, passando por alguns pontos importantes, até o Largo da Igreja São Francisco de Assis. Essa produção foi feita em vários momentos, em vários dias, acompanhando o mesmo percurso, né, então, tendo algumas representações do que estava acontecendo, as apropriações que geravam esse espaço, né, e também um tipo de produção onde né, tento acompanhar o movimento entre moradores e turistas numa região, aí a praça também, a Praça Tiradentes, ao longo de um dia e diferentes períodos, né, como que essas apropriações elas vão acontecendo numa percepção minha, da pesquisadora, né, enquanto as atividades que eu identifico sendo moradores e sendo mais turistas pelo comportamento e pelas ações que vão acontecendo nesse território. E nesse sentido, né, algo que também chamou muita atenção ao longo da minha pesquisa foi essa aproximação com o Congado, né, com o movimento negro em Ouro Preto, e como que isso se dá em relação a essa área mais protegida pelo patrimônio, né, pelos setores de patrimônio, em Ouro Preto. Então, esse tipo de produção mais crítica, né, que relaciona um perímetro de tombamento, né, uma envoltória de tombamento e essas ações onde elas estão, né, entre esses espaços, né, entre essa parte turística, essa parte não turística e essa representatividade da comunidade. Então, isso como uma forma de tentar representar esses instantes, esses processos que tenho observado nesses últimos anos. A colagem também como um elemento, né, que tenta sintetizar algumas percepções, né, que vem desde o movimento Chico Rei, né, da ocupação Chico Rei, que busca, né, locais de moradia, não em áreas de risco, né, tentando buscar um espaço para morar em Ouro Preto, as manifestações, né, as fichações, que são críticas ao processo de patrimonialização e como que esse território vai se configurando dentro dessas instâncias, né. A mesma coisa em Tiradentes, né, onde a gente está vendo uma foto, um condomínio fechado, uma região de um condomínio fechado novo, e a praça do outro lado direito, a outra praça central de Tiradentes, no sábado, onde a gente tem aqui bem no cantinho da foto o grupo de Congado de Tiradentes, que estava em frente à igreja, e ao mesmo tempo essas atividades turísticas acontecendo. Então, da mesma forma, essa construção dessa atmosfera patrimonial, ela vai olhar para esses elementos, né, para esses valores e também, né, para essas esferas de análise que eu coloco.
E esse tipo também de produção mais crítica, né, voltada esse aqui é os becos de Tiradentes. Hoje a gente tem um turismo sobre um roteiro turístico em Tiradentes que passa pelos becos. Os becos antes eram os locais onde os escravizados circulavam para não ser vistos, né, dentro da cidade pelas outras pessoas. E hoje isso, né, de um roteiro turístico, e essas relações que elas vão sendo alteradas e transformadas dentro de um contexto onde, né, há uma produção econômica dessa indústria do turismo. Em Belo Horizonte também, né, na praça, essa busca também por olhar, acompanhar essas atividades que acontecem nesse espaço, através também dessas perspectivas, e aqui uma imagem que tenta mostrar essas ações que muitas vezes nós ignoramos, né, seja as pessoas em situação de rua, seja os ambulantes, os jardineiros, né, e onde esses usos eles vão acontecer nessa praça, ao mesmo tempo em que a gente tem uma diversidade de coisas, né, sobrepostas ali. E aí essa colagem ela também representa isso, né, as alterações tanto físicas nessa grande atmosfera patrimonial, seja na ordem do edifício, essas transformações de uso que vão se sobrepondo a esse espaço público, e como que isso tudo vai gerando aí diversas percepções. Então, ao longo dessa pesquisa, eu venho tentando me aproximar de alguns métodos, né, como a cartografia, e tentando também buscar em outras áreas, como na filosofia, uma fundamentação que possa me ajudar, né, a olhar e a discutir e a problematizar esses territórios que eu venho trabalhando. Bom, acho que é isso. Obrigada. Só uma coisa, Eduardo, se você me permite colocar, quer dizer, acho que é importante destacar, né? A Bárbara está por aí agora, né? Ela também chegou, a gente mostrei muito rapidamente o trabalho dela. Quer dizer, a cartografia, quer dizer, os trabalhos têm uma fundamentação teórica, né? Tem a sua especificidade teórica, o caso da Camila, né? Tem a sua especificidade, quer dizer, ela tem uma abordagem, uma ousadia, para muitos uma ousadia, para outros nem tanto, né? Como eu disse antes, quer dizer, como muito fundamentalmente o trabalho do grupo é transversal e não se restringe ao campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, essa aproximação, né, esse apoio, né, no caso dela, né, na filosofia, mas não só dela, né, na fundamentação teórica de uma pesquisa. Né. E aí a cartografia é meio de expressão de uma leitura, né, meio de expressão de uma espacialidade ou de uma conformação, né, espacial que se dá, ou até mesmo, né, por meio dessas cartografias do sensível, né, na que a Camila mostrou do Congado, a expressão de um processo de segregação social. Né? Embora o Congado seja, né, representativo da cultura brasileira e da essência da formação de Ouro Preto, quer dizer, ele hoje ocorre, né, quando não turistificado, né, para além, né, do território patrimonializado, nesse território, digamos, aspas, né, principal. Eram essas observações que eu gostaria de fazer, né, muito rápidas, e espero que a gente tenha contribuído com as expectativas, né, que vocês têm para essas conversas. É isso. Com certeza, né? Eu acho que abrimos então para conversa, para perguntas, né? Não sei se alguém quer começar fazendo alguma questão, alguma dúvida, né? Eu tenho perguntas, mas eu sempre abro primeiro, senão eu tomo conta das perguntas. Aí, gurias, dúvidas, tu, Paula, que tá num processo agora, né? Quem sabe? Eu estou pensando Alguém. aqui, vai, Edu, eu estou formulando uma frase hoje, está meio difícil. Não, eu fiquei pensando bastante, né, Camila, eu acho, é muito bonito o teu trabalho, viu? É muito, muito bonito, muito interessante, né? E algumas questões eu acho também bastante potente tu ter vários tipos de mapas, né? Que tu vai montando, e a própria narrativa, né, também é mapa. Então, eu acho isso bem interessante e também
eu fico curioso se no teu processo, mais ao final, não sei, né? Tu já está no fim, se tu pensa também em experimentar um mapa onde tu vai misturar esses lugares, onde tu vai romper com... Porque tu está trazendo questões de tempos diferentes, né? E eu acho bem interessante isso, né? Tempos que tu foi lá, que tu caminhou, que tu ouviu, que tu fotografou, né? E às vezes eu fico curioso, eu também tenho orientado trabalhos que se desenvolvem em territórios, cidades diferentes, né? E fico curioso se vai haver uma sobreposição, ou se vai haver um experimento mais anárquico até, não sei, do espaço, né? Porque do tempo me parece que tem, a gente percebe. Eduardo, eu cheguei a pensar, porque agora eu estou no momento de tentar, fazendo como se fosse um resumo de toda a tese para ver onde, né, as coisas estão fazendo sentido, né, essa relação. E aí eu cheguei no momento de comparar, de fazer essa discussão entre meio comparativa, assim, não sei se seria esse termo. E aí eu não produzi nada, mas eu cheguei a pensar em colocar esses espaços de alguma forma em contraposição, não sei se sobrepondo, juntos, né? Ainda não sei, mas eu tenho essa intenção de algum momento aproximar, porque são territórios muito, né, apesar de Ouro Preto e Tiradentes ter essa relação com o ciclo do ouro colonial, né, mas são muito distintas, né, e Belo Horizonte ainda mais, né, do século XIX, mas com a nova capital, né, do estado de Minas, que sai de Ouro Preto, então eu pensei em fazer algumas aproximações nesse sentido, né, em trazer como esses espaços, mesmo sendo tão distintos, eles vão se aproximando em processos. Então, eu pensei em produzir algo assim, mas ainda não produzi, mas tem essa intenção de fazer essa comparação. Eu sempre fico curioso com essas... eu acho que são experimentos que vão no limite do mapa, entende? Nesse limite, assim, do que alguém pode dizer, não, essa guria tá louca, entendeu? Mas pode ser que ali né? Eu diga, bah, mas olha que sacada que ela teve, né? Nem que seja uma aproximação assim de uma agulha na outra, sabe? E eu acho que vale a pena, eu vou te dizer isso, essa experimentação, né? Porque eu vi bastante diversidade, eu gosto muito disso, de linguagens, né? As colagens e tudo mais. E eu achei isso bem interessante. A Cíntia quer fazer uma pergunta. Cíntia? Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Manuel. Muito legal essa pesquisa de vocês. Eu também vou pesquisar pelas praças aqui de Pelotas. E eu tenho uma curiosidade também, Camila. Quando tu fez esses mapas, né? Tu chegou a fazer alguma experiência com um coletivo, assim, ou foi só observação? Né? E eu também queria te perguntar com que filósofos tu te aliou, assim, para fazer, para falar sobre memória e esquecimento, né? E se tu tem também algum outro, assim, que tu te segurou, assim, toda a pesquisa, né? Que foi te acompanhando. Acho que vou começar de trás para frente. Acho que sobre os filósofos, né, entre memória e esquecimento, um que desde o início que eu venho trabalhando é o Andreas Wissa, que ele vai discutir essa questão da modernidade, né, e a relação entre memória e esquecimento, que foi algo que me ajudou muito no início. Eu fui mantendo ele, mesmo tendo flertado assim com alguns mais clássicos, né, da memória e esquecimento, Legoff, história, mas eu fui me concentrando mais nessa perspectiva dele, que ele vai trazer algumas discussões de alguns outros autores também, mas a base tem sido ele, assim, tem sido essa produção dele, principalmente porque ele chega a discutir algumas questões em relação ao patrimônio, né? Então, eu venho tentando, né, me pautar ali nessa construção aí dessa noção de memória e esquecimento a partir deles, né? Bom, eu acho que eu comecei de trás para frente, esqueci o início. Qual que foi a primeira pergunta? Se foram só as observações, Camila. Ah, o coletivo, sim, sobre o coletivo. Ou tu fez mais tu fez alguma mais experiência, assim, com o coletivo? Sim. Então, Cíntia, eu fiz algumas entrevistas, né? Eu comecei a minha pesquisa de uma forma muito clássica, né?
Então, eu tinha uma outra pesquisa no início do doutorado, né? Então, quando eu vou para campo, eu vou com uma outra proposta, muito clássica, assim, então eu selecionei algumas pessoas para entrevistar. E aí eu comecei com os representantes, né, da área de patrimônio, né, da prefeitura, da área de turismo, e fui conversando com essas pessoas, e foi essas pessoas que foram me indicando para representantes de movimentos sociais. E aí a minha pesquisa ela teve uma grande mudança em 2018, que foi justamente essa conversa com representantes do movimento negro, representantes da própria comunidade, de atividades que estão acontecendo, do Congado. Então, essa aproximação com eles que foi que ampliou talvez a minha pesquisa, o meu olhar, e foi o que me fez a necessidade de buscar em outro campo uma aproximação, que eu fui para o campo da filosofia, tentar buscar essa fundamentação. Mas na experimentação cartográfica, eu não faço essa relação com eles, assim, direto, né? Eu faço pelo que eu conversei, observei, e uma materialização minha. Essa questão do mapeamento coletivo, de aproximar com a comunidade, eu não cheguei a produzir isso coletivamente, mas só através dessas aproximações. E aí, depois, nos outros territórios, foi acontecendo a mesma coisa, né? Quando eu vou para Tiradentes, essa aproximação com a comunidade, as pessoas foram me indicando pessoas que são importantes de alguma forma na comunidade. Então, ela deixa de ser uma pesquisa que está muito focada nessa parte oficial dos setores de patrimonialização, mas mais nessa representação pela comunidade e uma apropriação minha, né, uma interpretação minha dessas aproximações. Mais alguém? Perguntas? Eu tenho agora, Du. Da Paulinha. Eu percebi que, tipo, tu acaba abordando diversas coisas no mesmo território, né? Me chamou bastante atenção naquela praça que tu traz com os pontos, assim, que tu aponta diversas coisas ali. E, tipo, sei lá, tem comércio de rua, tem festa pública, são diversas coisas que vão acontecer nesses lugares, né? E tu acaba percebendo que... Isso, a Praça da Liberdade. Obrigada, Manuel. Tu acaba percebendo que na cartografia eles vão se representando de jeitos diferentes, assim. Eu acho que vai um pouquinho ali no que o Edu falou, assim, né? De, tipo, anarquizar essa cartografia e representar ela tudo meio junto, talvez. Não sei se tu percebe isso, assim. É porque a minha pesquisa também vai acontecer isso, eu tenho certeza. E aí eu tava pensando um pouco aqui na minha pesquisa e vendo a tua pesquisa, né, assim. Paulo, adorei esse termo que vocês usaram, anarquizar a cartografia. Acho que realmente concordo, né, que isso traz assim uma dimensão, né, muito mais potente, né, em relação a esses momentos. Nessa que você falou especificamente, são vários tempos ali, né? Então tem porque a minha vontade de ir para essa área, de pesquisar isso, ela acontece antes do doutorado, né? Ela acontece em viagens de passeio. Então, uma das fotos, ela é de uma dessas viagens de 2014. Então, eu fui misturando vários momentos. Então, as pessoas em situação de rua, tá 2014, tem 2017, tem 2018, tem 2020, tem 2022. Então, eu fui misturando esses tempos, né? Eu ainda não deixei isso claro, que isso é uma mistura também de vários momentos da cidade, mas eu acho que essa possibilidade aí de ser mais, talvez, vamos dizer, não sei se essa palavra usada nessa produção, acho que talvez isso deixaria esses tempos diferentes, não só os tempos, mas também essa dimensão do território, né? Porque por mais que essas imagens elas se repetem, né, em vários momentos, são outras pessoas, são outras dinâmicas com essas pessoas, né? É um outro contexto econômico, político de país, né? De pegar de 2014 para 2022, né? Vou voltar a Ouro Preto e Belo Horizonte esse mês, final desse mês, então vai ser um outro momento. Então, essas capturas, né? Então, acho que esse termo mesmo que vocês usaram de anarquizar essa cartografia, acho que seria isso que falta mesmo. Não, a parte disso, só uma coisa, não tanto em relação, não apenas em relação ao trabalho da Camila, mas acho que é o conjunto de trabalhos do grupo, inclusive da Bárbara, né? Daqueles exemplos que eu trouxe ao princípio.
Independentemente de anarquizar a cartografia, acho que eles se constituem sempre enquanto um registro espaço-temporal. Ele não é um instantâneo de um momento, né? Esse registro que é feito em nenhum dos trabalhos, né, ele procura reproduzir ou captar, né, a prática, o cotidiano de um único momento. Mas, né, sobrepor, né, esses distintos espaços-tempo, né, na construção, né, dessas cartografias. Não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, melhor ou pior, apenas, né, caracterizando, né, ou colocando uma característica dos trabalhos no grupo. Perguntas, né? Vou fazer outra pergunta para a Camila, né? Que eu ando, na verdade, eu estou numa fase agora, eu não estou fazendo pesquisa exatamente, mas estou pesquisando sobre caminhografia, né? E uma das questões na minha prática e na prática de quem oriento, que eu percebo, é sobre não é a atenção do que é registrado, mas é realizar esse registro, né? Seja ele a fotografia, a narrativa, o mais próximo daquele momento em que ele aconteceu. Né? Eu tenho percebido que esse é um movimento importante na cartografia em si. Né? Claro, eu posso fazer uma cartografia com umas fotos da minha viagem, né? Mas eu ando percebendo a força que tem o material que é produzido no momento ou em seguida. Assim, eu tenho dito para as minhas orientandas, chega em casa e escreve, eu levo um caderno e aquilo que foi escrito naquele caderno é muito forte, né? Porque o tempo vai fazendo com que eu, né, vá, como a gente diz, e a psicologia vai contar, escolhendo algumas coisas, né? E quando eu estou naquela experiência, ou ainda, né, que eu recém fiz a imagem, ou que eu anotei, ou que eu entrevistei alguém e anotei, é um momento importante. E se isso passa para ti, né? Agora eu vi que tu falou que tu vai voltar lá, né? Então, essa força, não é que não tenha força também, se eu pegar uma memória de um tempo, né, de mais passado meu, mas eu tenho percebido isso e tenho insistido, né, ao menos para que quando alguém vai para a rua, para a cidade, né, às vezes é meio atribulado fazer tudo isso na hora, na rua, né, mas digo assim, chega em casa, né? Liga o computador e escreve tudo que vier naquele momento. E tem sido bastante potente. Eu não sei o que tu era sobre isso, assim, tu contar assim da tua prática mesmo, né? E o Manuel também, se ele quiser falar. Então, a partir de 2018, quando eu volto, né, já com esse olhar da pesquisa, eu fui alimentando um diário de campo. Então, todos esses territórios eu sempre levei um caderninho que eu fui, durante mesmo o percurso, vou anotando algumas coisas, às vezes muito rápido, né? Porque nem sempre dá tempo de parar e escrever, mas sempre fui anotando, né? Sensações, cheiros, o que eu percebia, movimentos, coisas aleatórias, às vezes, que me parecia assim, muito aleatório, mas eu ia anotando, né? E depois, quando eu voltava, então tinha esse momento durante, que às vezes, como são cidades mais tranquilas essas, né, então sempre dá para parar um pouquinho, escrever, anotar, né, então eu fazia essa anotação, depois quando eu voltava para o hotel ou para casa, eu também escrevia sobre aquele dia, então no mesmo dia, preferência no finalzinho do dia, eu também anotava sobre aquele dia. Então eu pegava esse material, depois de um tempo também, relia esse material e, né, e tinha uma outra percepção. Eu fui registrando também, como se fossem 3 momentos, né? Um momento durante, um logo depois e algumas semanas depois. Então, eu fui fazendo esses registros que também geraram muito material. Então, muito material que eu também tenho dificuldade de lidar com esse material, né? Então, seja nas cartografias, seja nas interpretações, né?
somar das fotos, então às vezes eu registrava a foto, né? Então eu tirei uma foto de algum momento que me lembrou alguma coisa, eu fazia uma anotação e numerava aquela foto, né? Então também voltar naquele registro fotográfico de alguma coisa que eu tirei. Então tinha essas questões, né? E isso gerou muita coisa, né? Além das entrevistas realizadas, que eu também fazia anotações das entrevistas, né? Do local, das pessoas, enfim. E uma dificuldade minha era lidar com esse material. Então, acho que essas representações, a busca também dessas linguagens, também tem uma tentativa de trazer esse material à tona, né? De como eu posso ter essas interpretações com ele. Mas eu tentei sempre manter esse rigor de escrever. Eventualmente, alguns dias acabou não dando tempo, mas eu tentava sempre manter essa relação desses 3 momentos de registro nesse caderno de campo. Isso gerou vários cadernos de campo, né? Então, também tem um material aí que está difícil de ser analisado, né, de ser colocado agora de uma forma numa escrita da tese, né? É muita coisa, né? Eu sempre digo que, às vezes, eu tenho algumas orientandas também que ficam preocupadas com a quantidade do tempo, né? Pode ser que seja uma tarde, mas aquela tarde vai gerar uma centena de imagens, muitas anotações que ela já é bastante potente, intensa, né? O Deleuze tem um conceito que agora eu ando voltando nele, que é do espaço intensivo e extensivo. Eu ia te dizer isso, que eu lembrei muito vendo os teus mapas, dessa ideia de intensivo e extensivo. Intensivo, aquilo que tem intensidade, né? Que tu coleta lá, e extensivo, eu vi muita extensão, que são as bases, né? Os mapas do Google, ele vai dizer que são mapas extensivos, que não são mapas, não, espaços intensivos, né? E acho que é um dos poucos momentos em que ele vai se aproximar realmente do que a gente chama de território, de espacialidade, né? Porque ele não está falando muito desses mapas nossos aqui, né? Ele está falando da filosofia. Então, eu lembrei um pouco disso, dos espaços intensivos e extensivos. Perguntas? Mais alguém? Uma coisa muito rápida, Eduardo, se você me permite, não relacionado diretamente à tua pergunta, mas em termos do trabalho do grupo, né? Eu comentei antes, né, que a cartografia ou as narrativas, a cartografia do sensível, né, ser um pouco mais preciso em relação ao trabalho que a gente desenvolve, ela surge como uma consequência, né? Ela não era um objetivo, ela não foi um objetivo, né? Ela veio naturalmente, foi amadurecendo, se fazendo presente em vários trabalhos e hoje, não em todos, né? Mas perpassa vários trabalhos. Nesse sentido, ela permanece para nós um processo de descoberta, ela permanece para nós um campo de pesquisa. Eu não sei se a Bárbara... Não, é sempre isso, né? Eu lembrei aqui do meu grupo para te contar que essa ideia do caminhar é algo, de alguma forma, novo para nós, porque a gente se deu conta, na verdade, cartografia a gente já vinha investigando e aplicando algumas ideias, mas a gente se deu conta que todas as nossas cartografias eram caminhadas. Às vezes, o pesquisador não explicita caminhou. A Camila eu vi que caminhou também, porque ela tem um trajeto lá numa cidade. E aí, essa ideia, mesmo que tu está falando sobre a ideia de cartografia, para nós tem surgido com a ideia do caminhar, né? Então a gente está conectando. Para nós, o caminhar é um elemento, eu diria, né? Mas ela é mais, talvez, quer dizer, ele é um dos elementos de distintos processos de experienciação do espaço, né? Sim. Os registros da Pitu, né, da outra Bárbara, não da Bárbara Scudeler que está aqui, mas da Bárbara Guazelli, são principalmente, né, naquelas interpretações do Círio de Nazaré, são relativas a isso, eles não são, né, especificamente relacionados ao caminhar, né, mas
esses registros estão sempre, né, relacionados a uma interpretação, né, a experienciação do espaço, a sua paisagem não só dos seus fixos, né, mas a paisagem dos seus distintos agentes que a conformam, e vai por aí, e um processo que a gente, né, continua investigando. Sim, E a gente aqui também, a gente está sempre pensando, né, e eu estou instigando, assim, a experimentação de, às vezes, alguns caminhos que eu nem sei se vão dar certo, né? Elas estão me ouvindo e rindo, assim, né? Eu digo, vamos tentar fazer, vamos ver o que surge daí, né? Então, eu penso que essa possibilidade é bem interessante, né? Uma outra questão, Manuel e Camila, que tem nos surgido muito, e nessas conversas isso também tem acontecido, né? Eu acho que tem a ver com a ideia da diversidade, né? Mas eu acho que a gente tem percebido muito nas nossas conversas aqui é a questão da imprevisibilidade, né? Disso que tu está mostrando, que às vezes até pode parecer, eu falei a palavra anarquia, não é anarquia, tá? É uma boa anarquia, eu diria, que é essa questão de acolher essa imprevisibilidade, né? De tu estar na rua fotografando, sentindo, experimentando. Então, me parece que a cartografia ela nos abre para essa imprevisibilidade, né? E até para que a gente se depare com respostas contraditórias às vezes, né? Então, e aí eu percebi um pouco no teu trabalho quando a gente falou que ele reunia uma certa diversidade, né, de tempos e de lugares, essa imprevisibilidade, né, e às vezes é difícil para um pesquisador ele aceitar essa imprevisibilidade, né? Eu já tive alguns casos aqui de orientandas minhas que iam cartografar ou caminhar, e aí diziam, gente, deu tudo errado, né? Não deu, me ligava, eu disse, calma, escreve tudo que deu errado para eu entender por que não deu certo, por que não conseguiu, né? Então, parece que essa questão da imprevisibilidade, do imprevisível, do que não é esperado, né? Ela também é um componente que aparece, né, nos teus mapas, né, nesse sentido. Camila, posso responder rapidinho? Só para... Não, sem prejuízo de vocês e para não prejudicar o debate, né? Porque eu realmente vou ter que sair, então, novamente, peço desculpas, né? Em função desse imprevisto, da imprevisibilidade do cotidiano que acabou acontecendo comigo hoje, que não estava absolutamente programado, mas que, né, aí eu tenho que me adequar. Eu acho que o que o Eduardo aponta ele é fundamental para nós, né? Eu diria, não apenas nas práticas da cartografia. Ele é fundamental para nós, né, enquanto postura e abordagem, né, de pesquisa. Eu diria que, para nós, o mais relevante é a estrutura de questionamento que você apresente. Não, que você formule. E o rigor com que você formula. Em decorrência, você está aberto a uma certa imprevisibilidade. Ou seja, importa mais do que a resposta a qual você chegue, a maneira como você interroga, a maneira como você formula, né, a interrogação. Acho que isso coloca um pressuposto que é aceitar, né, no mínimo, né, algo que seja da imprevisibilidade. E isso se faz presente também, né, na medida em que isso é algo, digamos, que integra, né, os processos de pesquisa do grupo, a meu ver, né, elas podem me corrigir se eu estiver equivocado, eles alimentam essa imprevisibilidade no desenvolvimento das próprias narrativas, né, porque você tem você está aberto a, né,
Você não vai para produzir algo no sentido de ser uma certeza, de ser, né, ou de um dogma. Né? Você não, por mais difícil que seja, né, e não estou dizendo que seja simples, você tem que se despojar ou procurar se despojar, né, de preconcepções que você tenha, né, ou de interpretações que você tenha, mas você vai, né, nesse sentido, você vai com essa abertura, né, para os trabalhos de campo. Né? Eu novamente, eu estou super chateado, mas eu realmente tenho que vazar, lamento, né? Não poder continuar, vou assistir o final da discussão, espero que a gente possa, né, dar continuidade a esse diálogo, a esse debate, numa outra oportunidade, e mais uma vez, agradeço ao Eduardo. Nós que Super obrigado. agradecemos, né? É isso. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado. Tá Gurias, bom. perguntas, alguma pergunta para Camila agora? Vanessa está quietinha. Camila, vou te fazer assim, uma pergunta que eu vi que tu faz vários tipos de mapas, né? Me pareceu que tu tá como nós, assim, na busca de uma forma de representar um negócio, uma situação que nem é tão representável. Nós também, né? Eu tenho várias orientandas e testam mapas, fazem desenhos, sobreposições, colagens, né? E agora eu tenho algumas trabalhando com a ideia do jogo, então criam, em vez de criar um mapa fixo, é um mapa jogável, ou com figurinhas, ou com formas, para o espectador ou o leitor manipular isso. Nesse sentido de tentando, né? E se tu tem alguma referência para nós, né, de formas de representação do mapa, que referências tu usou, sites, é interessante para nós. Sim. É justamente essa angústia, Eduardo, assim, de ter tantas questões, né, para serem colocadas e não saber como trazer isso, né? E aí eu tenho, nos últimos meses, me apoiado muito em texto, né? Então, eu peguei meus cadernos de campo, estou transformando eles em texto, né? Tenho tentado misturar isso junto a essas imagens, né? Então, estou no momento de tentar escrever mais, muito inspirada também em alguns livros, né? Como Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense, né? Então, tenho tentado transformar essa produção também, que fui registrando nesses textos. Não sei o que isso vai virar lá, se isso vai vir como um apêndice na tese, não sei se isso vai aparecer, ou se isso é um processo meu, né? De construção desses entendimentos, né? E aí, para essas produções, em primeiro momento, uma referência foi o SLAB, que eu fui utilizando, é um grupo de pesquisa, né, que trabalha os mapas, e lá eles vão também citar outros grupos. Então, eu acho que essa questão, quando eu tento representar tempos diferentes, eu busquei muito as referências deles, né, como eles produzem, inclusive, tem 2 mapas aqui que são, eu até coloquei uma referência lá, um pedacinho que tem essa relação com eles, né, com essa produção que eles fazem. Mas sempre foi muito difícil encontrar, né, porque acho que esse processo de cartografar está muito mais relacionado ao processo do que essa representação. Então, a gente pega muitos textos sobre cartografia que não tem uma representação, né? É a discussão, é o conceito, é a fala. Então, essas referências, elas acabam sendo muito difíceis, assim, em imagens, né? Difíceis de às vezes, encontrar, né? Então, alguns grupos clássicos, iconoclassistas, alguns, assim, que já vão buscar mais algumas imagens, também usei como referência. Mas aí, no primeiro momento, a minha preocupação era muito com a representação, mas até eu compreender que isso não era o meu ponto principal, mas era todo esse processo, e entender por que essas pessoas que falam de cartografia não vão representar, está mais, né, envolvida no conceito, na discussão, isso demorou, né? Então, esse momento de perceber a potência de outras formas, né? E nem tanto a representação em si, apesar de eu ainda manter uma busca de algumas representações que sintetizam algumas percepções. Mas eu acho que no primeiro momento, SLAB, iconoclassistas, o indisciplinar, né, as pesquisas do indisciplinar,
vocês, né, a gente trabalhou muito um texto de vocês, né, sobre cartografia, então a gente discutiu no nosso grupo, então acho que essas referências, elas foram muito importantes para nós também. É legal tu falar nisso, né? Eu também concordo, e ultimamente a gente vem experimentando também essa questão do texto, né? Da escrita. Eu tenho feito o exercício de escrita coletiva. E aí a gente fez paralelamente colagens, desenhos, nada foi tão forte para contar daquela situação do que essa escrita. E, né, a gente fez um exercício que cada um escrevia uma parte, assim, meio automático, mas quando a gente lia aquilo tudo, era experiência, de novo, né? Enquanto a gente colou, fez mapas e tal, eram tentativas, parece que o que mais se aproximou, o texto também não é, né, uma representação real, mas eu concordo contigo, eu acho, em alguns momentos eu já pensei também em abandonar a imagem, né? Mas eu acho que ela é própria da nossa profissão, né? Essa síntese do mapa, né? Essa composição das coisas no plano. Então, eu acho que talvez para o filósofo isso não seja nada importante, mas para nós continua sendo, né, essa forma de desenho, de representação, de planos. Então, mas eu achei interessante tu contar também que tu está escrevendo, né? Então, é legal. Bárbara. Oi, Eduardo. Oi, Camila. Oi. Mais aqui. Peraí, deixa eu abaixar a mãozinha. Camila, a pergunta que eu tenho é, assim, já conhecendo um pouco do seu trabalho e entendendo um pouco, imagino, né, entendendo um pouco do que a cartografia, como ela entrou no seu trabalho. Até você comentou que você começou sua pesquisa de uma maneira muito clássica, assim, né, muito tradicional, digamos assim, e a cartografia foi entrando aos poucos. Isso também aconteceu um pouco no meu trabalho, mas entendendo o seu, a cartografia ela entra, pelo que me parece, num momento de análise desses dados, então já no momento mais final da pesquisa. Se eu estou certa, né, do que eu venho percebendo, e como que ela entra nesse viés de como se fosse uma súmula, né, um super assim, condensado desses resultados, algo representativo de todo um processo de anos, assim. Então, se você pudesse explicar um pouco disso. Eu perdi um pouco da sua apresentação, queria ver as suas cartografias, mas eu peguei um pouquinho. Bárbara, acho que você já conhece todos. Então, Bárbara, ela não veio no final, assim, eu diria que desde eu começo o doutorado em 2017, né, em 2018 eu vou para campo, e aí em 2018 eu acho que ela começa, assim, de uma forma mais intuitiva, a princípio, né, numa tentativa de compor ali algumas percepções, e eu usei muito da colagem, uma colagem de recortes de revista no início, né, de colar mesmo, né, de recortar, colar. E depois isso foi alterando, né? Fui tentando trazer o mapa, fui tentando, como o Eduardo coloca, nessa questão da nossa área, né? De querer representar, de querer ter essas bases. Aí eu fui tentando buscar o mapa. Ela agora, no final, ela já vem de uma outra forma. Então, o que a gente viu, aquela do Congado, ela foi logo que eu botei de Ouro Preto. O que eu fui fazendo foi melhorando a qualidade dessa representação, mas essa imagem ela já foi feita logo quando eu volto em 2018, né, de Ouro Preto, ela já volto com essa imagem. Eu fui melhorando ela aos poucos. Agora, nesse momento, eu tento fazer uma mistura maior de tempos, talvez, nessas representações. Então, aquela colagem da Praça da Liberdade de Belo Horizonte, que eu tento mostrar, inclusive, o tempo do edifício, o tempo das atividades, já é mais para o final, né, que eu tenho tentado buscar vários momentos que eu estive por lá e como que eu conseguiria trazer essa discussão em uma imagem, né? Não sei se uma só imagem, mas em imagens que isso possa alimentar. Então, acho que ela foi entrando em vários momentos, assim, não necessariamente de uma forma muito fundamentada no início, né? Eu nem sei se ela é hoje muito fundamentada, mas
né, no início uma coisa muito intuitiva, numa tentativa de criar uma representação de algo ali, de uma análise, de uma coleta de dados, né, transformar a coleta de dados em algo para além de um número, alguma coisa assim. E aí depois isso foi se transformando. E a gente também no nosso grupo, a gente também foi tentando buscar essas discussões, né? Logo no início da pandemia, a gente, né, focou um pouco na discussão metodológica e a gente buscou a cartografia, né, aprofundar esse debate. E eu fui me envolvendo muito com esse tema, né? Então, como professora também aqui em Uberaba, eu fui tentar trazer esses temas para o grupo, assistir a apresentação do Eduardo no Enampark, né, naquela discussão sobre cartografias. Então, foram coisas que foram sempre me motivando, não só dentro da minha pesquisa pelas questões, mas também nessa parte da docência, né, e essa experiência de como transformar essas questões, né, em esses processos, essas percepções, seja em imagens, em textos, né, e uma dificuldade também, né, que a gente sempre se esbarra e a gente vai compartilhando essas dificuldades também durante o percurso. Legal. Mais alguma questão? Ou não? Acho que a gente tem tentado manter esse horário das 5 às 6, né? E te agradecer, né, Camila? A gente gravou, né, essa nossa conversa e tem algumas bolsistas que vão transcrever. Aí depois, né, a gente não sabe muito bem se a gente vai organizar isso num livro. Aí, se a gente for, a gente vai entrar em contato contigo e com o Manuel, tá? Mas é legal te ouvir, assim, né, e te dizer que essa coisa de cartografia é uma cachaça, gente. A gente, quando começa a praticar isso, a Camila diz que é, né? Eu agora vou experimentar dar projeto caminhografando. Eu não sei como vai ser. Na rua, com os alunos, né? Eu já fiz uma disciplina da pós-graduação que eu dei ela toda caminhando, né? Sempre na rua. E agora eu vou experimentar fazer projeto. Eu comecei a pensar, o que vai acontecer, né? Como é que os alunos vão fazer? Não sei, né? Será que eles vão levar papel para a rua para desenhar? Eu não sei ainda. Mas eu acho que tem um inesperado e tem também uma coceira assim de fazer alguma coisa que desloca, né? Desloca o pensamento, desloca a academia do lugar, né? Então acho que vai um pouco por aí. E eu tô te ouvindo que tu tá experimentando essas coisas também, achei legal te ouvir, né? Eduardo, agradeço, assim, acho que é um momento muito rico para a gente, né, debater essas questões, e Ótimo. com vocês, que já têm uma experiência mais longa, né, nesse percurso, acho que isso é algo muito rico, assim. Camila, eu ia te dizer uma coisa que a gente está pensando, até éramos eu e o Davi, aí da USP mesmo, em fazer uma sessão no Enampark. Aí eu vou entrar em contato contigo e com o Manuel, tá? A gente não sabe muito bem, assim, mas a ideia é que seja sobre cartografias e tal, e a princípio somos eu e o Davi. E aí eu acho que tu seria um trabalho interessante de fazer parte. Aí eu vou entrar em contato contigo Nossa, para claro, a gente. seria... Só não fechou, é aquela sessão que reúne 5 trabalhos, eu acho, não me lembro bem quanto é. Sei, E sei. eu e o Davi, eu não tenho tempo aqui, o Davi não tem tempo aí em São Paulo. Então tá uma coisa que a gente quer fazer, mas não está conseguindo. Mas ainda tem um tempo até eu acho que até início de junho, parece que está Acho que sim, aberto parece que ainda eles até prorrogaram um pouquinho mais, né? a proposição. Acho que sim. E aí eu acho que tu seria uma pessoa muito legal da gente ouvir nessa mesa, tá? Que talvez seja sobre cartografia, eu acho que é sobre cartografia, porque o Davi tem alguns trabalhos também. Então tá, pessoal, nos vemos então na próxima segunda, né? Que eu acho que é a Selma, né? Selma Paese, que vai falar, que trabalha com os mapas, que caminha em Porto Alegre, tem um grupo que caminha com ela, né?
Então, eu acho que a gente vai ouvir um pouco a Selma semana que vem. Então, tá, muito obrigado. Então, a gente se vê na segunda, né? Ah, uma pessoa levantou a mão. A Amanda. Oi, Diz gente, Amanda. boa noite. Tudo bem? Desculpa, é só porque Boa eu não sei se eu vou acompanhar, é a primeira vez que eu tô aqui. Sou de Juiz de Fora, Minas, Ah, que e legal. estou começando ainda a me interessar por cartografia, e eu estava escrevendo, mas eu vou falar que vai ser mais rápido. Eu tenho PC porque eu estou terminando meu curso, e aí eu estou falando sobre o meu bairro, e aí eu sinto que uma visão de satélite ou um mapa, ele não representaria o que eu vivencio, sabe? E eu estou vendo que a cartografia pode ser essa resposta para mim, assim. Então, adorei a mesa, muito obrigada. Acho que estou encantada. Então, tá, que ótimo. Sempre tem aparecido, né, umas pessoas, assim, alunos de graduação, né, e pessoas, assim, de todo o Brasil, né, estudantes, pesquisadores, então é bem legal. E a gente está sempre disponível, né, se quiser, num próximo encontro, né, fazer uma pergunta ou dar um e-mail, então a gente pode continuar conversando. Tá, eu vou parar a gravação, porque senão eu esqueço aqui. Depois as gurias têm muitas horas, né, gurias, para transcrever ali.